Amém? Então, abra sua Bíblia aí, por favor, rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Hoje nós iremos pregar sobre um tema importante, o tesouro que não pode faltar. Qual é, irmãos, o tesouro que não pode faltar nas nossas vidas? A gente vai aprender que na vida desses discípulos podia até faltar algumas coisas, mas esse tesouro especial, esse tesouro chamado Jesus, não faltou na vida desses discípulos. E por causa desse nome extraordinário, Deus moveu céu e terra para fazer a sua obra na vida de um paralítico. E a gente vai acompanhar esse milagre aqui, porque no início da história da igreja, esse milagre tem um papel importantíssimo. Tão importante que esse milagre que a gente vai conversar aqui nessa noite ocupa 2 capítulos do livro de Atos. Capítulo 3 e o capítulo 4 trata para nós desse grande milagre que Jesus operou na vida desse paralítico e o milagre que também Jesus pode operar nas nossas vidas aqui hoje. O tesouro que não pode faltar. Então diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. E o que ele tinha então, irmãos? Na sua vida, ele vai revelar na declaração que ele continua fazendo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite e pedimos ao teu Espírito que ilumine o nosso entendimento para transmitir a tua palavra e que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para que nós possamos receber a sua palavra, porque queremos esse tesouro presente, abundante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, deu para perceber nessa declaração do apóstolo Pedro, lá no início da caminhada da igreja, o que estava faltando na sua vida. Ele declara nitidamente, ele não tem vergonha de declarar isso, que estava faltando para ele o quê? Estava faltando dinheiro, estava faltando ouro e prata. E a gente sabe muito bem que a igreja de Jesus Cristo, desde o seu início, lá no começo, ela estava vivenciando essa situação. Os apóstolos eram pessoas simples, os apóstolos eram pessoas que não tinham grandes recursos financeiros. Mas esses apóstolos, esses discípulos de Cristo, apesar de não ter muito recurso financeiro, apesar de não ter ouro e não ter prata, eles tinham algo especial na sua vida. Eles tinham, na verdade, o grande tesouro das suas vidas. Na verdade, eles tinham o maior tesouro de todos os tempos. A prata e o ouro, sim, estava faltando. E a gente sabe muito bem que algumas coisas até podem faltar nas nossas vidas. É bom que não faltasse, mas a gente sabe que existem coisas que vão faltar nas nossas vidas. Exemplo desse apóstolo, desses discípulos, Pedro e João, é a falta do recurso. Corre não, Aninha, Jesus está aí, está tranquilo. É a falta do recurso. Eles não têm ouro e não têm prata. E a gente sabe muito bem que isso acontece também nas nossas vidas. Às vezes falta dinheiro para pagar a conta, falta dinheiro para algumas coisas. E não só recurso, às vezes também falta aquela casa bonita que você quer, às vezes falta aquele patrimônio que você quer, e até mesmo falta aquela pessoa amada que você queria que estivesse do seu lado, mas infelizmente não está mais. Hoje eu abri o Instagram e vi uma irmã aqui da rua próxima aqui, uma serva do Senhor, que serviu ao Senhor vários anos, mas o Senhor a chamou para si. Certamente essa irmã está agora faltando no seio da sua família, e essa família, se ela pudesse escolher, jamais quereria que essa serva do Senhor partisse e fosse embora, mas essa serva faltou porque o Senhor a levou para si. Existem coisas, irmãos, que podem até faltar na nossa vida, nós não queríamos que faltasse, mas pode até faltar. Mas existe, irmãos, uma coisa que jamais, em nenhuma hipótese, pode faltar na nossa vida, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. É esse nome que jamais pode faltar
nas nossas vidas. E isso a gente vê na vida desses discípulos. Eles estão conscientes que lhe falta o recurso dessa terra, estão conscientes que lhe falta o ouro e a prata, mas eles têm algo que é muito mais extraordinário, que é muito mais impressionante, que é muito mais precioso do que o ouro e a prata. Por isso eles puderam declarar: o que eu tenho, isso te dou. E o que eles tinham, irmãos? Eles tinham o nome de Jesus sobre as suas vidas. Eles tinham o nome de Jesus na sua história. E esse nome entrou nas suas vidas para transformar, para mudar a história desses homens. Quem são esses homens, irmãos? Ex-pescadores que viviam lá no lago da Galileia. Mas quando o nome de Jesus entrou em suas vidas, esses homens foram transformados em discípulos de Cristo e agora são transformados em testemunhas de Jesus, e através da proclamação desse nome, eles vão incendiar a cidade de Jerusalém, eles vão incendiar a Judéia, eles vão incendiar Samaria e eles vão incendiar o mundo com a proclamação do Evangelho. A partir da vida desses discípulos, os homens conhecerão o grande tesouro que jamais poderá faltar em suas vidas. E qual é esse grande tesouro? O nome de Jesus, Cristo de Nazaré. Esse milagre, irmãos, no início da caminhada da igreja, assume uma importância muito grande. Como eu falei aqui, a importância desse milagre é tão grandiosa que ocupa 2 capítulos do livro de Atos, o capítulo 3 e o capítulo 4. E quando a gente começa a avaliar esse milagre, a gente descobre 3 coisas importantes que a gente precisa conversar acerca desse milagre. Primeiro, os agentes diretos desses milagres, ou melhor dizendo, desse milagre. Quem são os agentes diretos? Quem que Deus usou especificamente para que esse milagre pudesse acontecer? Em segundo lugar, a gente precisa entender o resultado pessoal desse milagre. O que esse milagre provocou na vida desse paralítico? E em terceiro lugar, e acima de tudo, a gente precisa entender qual é o significado real desse milagre. Então vamos comigo? A gente vai aprender aqui pelo menos essas 3 coisas acerca desse milagre. Então, como que tudo começou, irmãos? Como que tudo começou? Quando a gente entra nesse texto, a gente está lá no começo da caminhada da igreja. E no começo da igreja, a igreja teve um começo promissor, a igreja teve um começo avassalador. Eles estavam no monte chamado das Oliveiras, desceram, foram para Jerusalém, e em Jerusalém eles subiram num cenáculo que era um sobrado, e ali eles se colocaram em oração. Se colocaram em oração, André Felipe, esperando a grande promessa do Espírito. Eles passaram ali um tempo aguardando a promessa do Espírito, debaixo da ordem de Cristo, pois Cristo havia dado uma ordem de permanência em Jerusalém. Mas como que eles viveram essa ordem de permanência? Viveram nessa ordem de permanência investindo em oração. Esperaram a promessa do Espírito, investindo as suas vidas em oração. E quando chegou o grande dia de Pentecostes, esse dia de Pentecoste precedido desse investimento de oração, Deus moveu o seu braço naquela cidade sobre a vida daqueles discípulos. Nesse dia de Pentecoste aconteceu o grande mover do Espírito. Esses discípulos foram levados para além da sua capacidade natural e, sem nunca ter estudado nenhum tipo de idioma, começaram a proclamar as grandezas de Deus em Jerusalém em vários idiomas. E depois, o apóstolo Pedro fez uma das pregações mais eficazes de todos os tempos. Proclamou a palavra e quase 3.000 almas se renderam a Cristo, porque naquele dia houve uma grande conversão genuína na vida de milhares de pessoas. E o resultado final desse dia de Pentecostes foi o surgimento de uma igreja saudável, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na partilha do pão, na oração, no temor, na simpatia popular, e dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Nós estamos, irmãos, diante de um começo extraordinário da igreja.
Então, como é que melhor dizendo, foi esse começo? Um começo marcado pelo mover do Espírito, pregação eficaz, conversão genuína e surgimento de uma igreja saudável lá em Jerusalém. Que começo é esse? Um começo promissor. E a gente está vendo aqui que esse começo, Tião, foi precedido de um investimento de oração, vida de oração, busca em oração. O Senhor fez todas essas coisas. Mas esses discípulos, irmãos, queriam mais. Eles viveram o dia de Pentecostes, experimentaram tudo isso que nós falamos aqui nesse começo extraordinário da igreja. Eles viram o mover de Deus, eles viram aquela pregação eficaz que gerou a transformação de milhares de pessoas, eles viram essa conversão genuína, eles viram o surgimento dessa igreja, mas o que eles queriam? Queriam mais de Deus nas suas vidas, e pelo fato deles quererem mais de Deus nas suas vidas, o que eles foram fazer depois desse dia de Pentecostes? Capítulo 3, verso 1 diz assim, olha o que o texto diz para nós. E Pedro e João subiam junto ao templo para a hora da oração, a hora nona. Irmãos, eles acabaram de viver o dia de Pentecostes, onde o Senhor manifestou a sua glória em resposta à oração desses discípulos. E depois de experimentar tudo isso, o que eles queriam? Mais oração nas suas vidas. Olha que começo extraordinário, irmãos. A igreja começa de joelho, avança de joelho, prospera de joelho e conquista as manifestações da glória de Deus de joelho. E a gente se pergunta, como que está a nossa vida de investimento de oração? Nós precisamos, nesses últimos dias, nos espelhar nos pilares do Evangelho de Cristo desde o início da trajetória da sua igreja. Irmãos, a receita nunca vai mudar. O propósito nunca vai mudar, as pessoas mudam, o tempo muda, a tecnologia muda, o jeito das pessoas buscar a Deus pode até mudar, a forma de pensar a Deus pode mudar, mas aquilo que Jesus estabeleceu para o seu povo, aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja, para o seu reino avançar e florescer nessa terra, jamais vai mudar. Por isso esses discípulos começaram na vida da igreja em oração e avançaram, irmãos, querendo mais oração. Irmãos, esse propósito de ida ao santuário revela a intencionalidade do nosso coração. O que está por detrás desse propósito de ida no santuário? Eles foram ao santuário fazer o quê? Oração. E o que revela isso? O que revela esse propósito de subir ao templo para participar da hora nona de oração? Você sabe que esse santuário em Jerusalém era uma coisa magnífica. Tinha tudo ali naquele santuário. Tinha várias galerias, tinha 4 galerias gigantescas, tinha vários pátios. Tinha lá pedras maravilhosas e magníficas que causou a impressão na vida dos próprios discípulos anteriormente. Aquele santuário, irmãos, era algo espetacular. Mas quando eles pensaram em ir naquele santuário, eles não pensaram propriamente nos sacerdotes que estavam lá, bem aparentados. Eles não pensaram na estética daquele santuário. Eles não pensaram na grandeza, na imponência, na estrutura daqueles santuários. Quando eles subiram ao santuário, eles subiram para quê? Oração. O propósito de ida naquele lugar revela a verdadeira intencionalidade da vida de um discípulo. Enquanto eles vão ao templo para a oração, esse paralítico vai ao templo também. Mas vai ao templo, irmãos, com outro propósito de ida. Qual é o propósito de ida desse paralítico? O propósito de ida desse paralítico é viver da generosidade alheia, da caridade alheia, porque ele era um deficiente e necessitava, sim, da caridade alheia. Então, o seu propósito ao ser conduzido no templo era buscar a mão daqueles fiéis para receber a caridade do povo. Mas o propósito dos discípulos, irmãos, qual era? Nós iremos ao santuário,
porque nós queremos a face do nosso Senhor. E buscar a face do nosso Senhor significa investir a nossa vida em oração. Cutuca aí o seu irmão e fala assim: vamos orar, irmãos. Jesus nos chama nesse tempo presente a voltar correndo para uma vida de oração. Vida de oração, irmãos, não é um momento litúrgico na presença de Deus. Vida de oração não é apenas um processo de petição a Deus. Não, vida de oração é o desejo de estar na face do seu Senhor, desfrutando da intimidade e da comunhão com o seu Senhor. Esses discípulos estavam cheios do Espírito Santo. E quando nós, irmãos, somos cheios do Espírito Santo, qual é o desejo do nosso coração? Eu quero tirar tempo de oração. Eu quero tirar tempo de intimidade com Deus. Eu quero tirar tempo para buscar a face do meu Deus. Em nome de Jesus, que Ele renove no meu e no teu coração nesse ano de 2026 a sede, o desejo, o gosto, o prazer de uma vida de oração. Nós queremos chegar aqui nesse lugar, irmãos, com o coração sedento. Eu vou àquele lugar para clamar a face do meu Deus. Eu vou subir ao santuário porque eu quero estar diante da face do meu Deus e eu vou me derramar na presença do meu Senhor. Tem muitas coisas boas para nós aqui nesse lugar, tem muitas coisas boas que nós podemos encontrar na igreja, mas o propósito que deve nos levar a buscar estar na igreja, qual é? Buscar a face do nosso Senhor. E quando a gente tem esse propósito, irmãos, o que Deus faz na nossa vida? Deus nos transforma em agentes da manifestação do seu poder. Eles foram ao templo orar, e o que aconteceu? Deus usou a vida desses discípulos para transformar a vida de um paralítico. E como que isso acontece? Quando a gente aprende a viver a visão conectada. Pastor, que raio de visão conectada é essa? Veja que diz o verso 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Visão conectada. Ao passar ali, esse homem estava olhando para várias direções. Olha para lá, olha para cá. Esse fiel acho que vai me dar alguma coisa. E não, esse é pão duro, passou, não me deu nada. Olha para o outro, vai olhando. A visão dele é uma visão titubeada para várias direções. Enquanto a movimentação no santuário está acontecendo, a sua visão está desfocada. E quando Pedro e João passam ali, e aquele homem pede esmola, olha para nós. E naquele momento os discípulos focaram a visão neste paralítico. E nesse instante aconteceu a visão conectada. A visão do paralítico foi colocada nele. E a visão dos discípulos foi colocada na vida desse paralítico. E a partir dessa visão conectada, ele esperava receber mais uma caridade. Ele esperava receber mais uma esmola. Mas ele recebeu, irmãos, muito mais do que uma esmola. Ele recebeu o maior tesouro na sua vida. O nome de Jesus o transformou para mudar a sua história para sempre. Nós precisamos focar a visão aonde? Aonde está focada a sua visão? Nesse ano 2026 que a gente vai entrar, aonde está focada a nossa visão? Nós precisamos aprender a conectar a visão na direção certa. Quando esse paralítico olhou para a vida desses discípulos, que tinham em suas vidas o maior tesouro, o nome de Jesus transformou a vida desse paralítico. Foca a tua visão, irmãos. Não fique com a visão desfocada. Não fique com a sua visão turva em todas as direções. Olha numa direção certa, olha na direção firme. E você como discípulo de Jesus, nós como discípulos de Jesus, precisamos pedir a Deus a autoridade para dizer, olha para nós. Pastor, mas eu cheio de deficiência, cheio de dificuldade, cheio de problema,
Esses discípulos, irmãos, eram homens como eu e você, cheios de deficiência, cheios de erro. Pedro brigou com Paulo posteriormente. Eles tinham as mesmas deficiências que eu e você, mas eles tinham sobre as suas vidas o maior tesouro, que é Cristo. Por isso nós precisamos chamar a atenção em nossa direção, mas não para nos ver, para ver o tesouro que está em nós. E o tesouro que está em nós se chama Jesus Cristo. Saia daqui nessa noite dizendo para qualquer pessoa que você encontrar: olha para mim, que eu tenho um tesouro para passar na sua vida. Depois dessa visão conectada, irmãos, é momento de mãos estendidas. Porque se a visão é conectada, as mãos são estendidas. E tomaram pela mão direita e o levantou. E logo os seus pés e os seus artelhos se firmaram. Discípulo de Cristo que está cheio do Espírito Santo e participou do dia de Pentecostes, discípulo de Cristo que viveu a vida de transformação, eles estavam lá dentro do cenáculo: Senhor, envia a promessa do Espírito. Eles receberam a promessa do Espírito e, além de discípulos, foram transformados em testemunhas de Cristo. E como testemunhas de Cristo, eles chamam a atenção para si e estende a mão para aquele paralítico. Todo discípulo de Cristo tem que aprender a estender as mãos, para que o Senhor o use a realizar as suas maravilhas nessa terra. Irmãos, esse paralítico, vivenciou a transformação em sua vida, porque 2 discípulos se colocaram nas mãos do Senhor como agentes da manifestação de Deus. São discípulos humanos como eu e você, mas na ousadia do Espírito se lançaram em oração e foram transformados em agentes de transformação na vida daqueles que estão ao seu redor. O Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos vivenciar esse nível de reino, esse nível de igreja, onde cada um de nós é transformado em agentes de transformação. Visto que Deus nos transforma, irmãos, a partir disso, nós nos tornamos agentes de transformação em Jesus Cristo. E qual foi o resultado pessoal na vida desse paralítico? Todo santo dia, esse paralítico era colocado aonde? Na porta chamada Formosa. A gente não sabe qual era de fato essa porta, porque tinha a porta de Nicanor, que era um portão gigante feito de bronze. O doador desse portão foi um homem chamado Nicanor, por isso esse portão se chamava Portão de Nicanor. Na frente desse portão de bronze, que tinha mais ou menos uns 20 metros, tinha 15 degraus dentro daquele santuário. E aí, os judeus subiam aqueles degraus cantando aqueles salmos que nós pregamos aqui. Era um portão fenomenal, mas a gente não sabe se era realmente esse portão de Nicanor. Era bonito, era de bronze, era decorado, veio lá de Alexandria do Egito para ser colocado dentro daquele santuário. Fazia a divisão entre o pátio das mulheres e o pátio dos judeus. Mas tinha outro portão chamado Portão de Suzã, que alguém acha também que poderia ser esse portão, que ficava em outro setor daquele templo. Além dele também tinha um portão duplo, Tião, que ficava nas galerias do santuário, que dava acesso ao pátio dos gentios, que era o primeiro pátio de entrada naquele santuário. Ninguém sabe ao certo, irmãos, aonde estava aquela tal de porta formosa. Qual era a porta formosa? Nós não sabemos propriamente qual era, mas sabemos o que Deus fez ali. E é isso que importa para nós. Esse homem, todo santo dia, era colocado naquela porta e ficava naquela porta. Ele não prosseguia a partir da porta. Não ia além. Todo santo dia ia para aquela porta. Pedia a generosidade dos fiéis que entravam naquele santuário. Era uma rotina na sua vida. E esse coxo era coxo desde o nascimento. Esse paralítico nasceu assim. Portanto, viveu até os 40 anos, porque a idade dele aqui, lá no capítulo 4, é revelada. Ele tinha 40 anos. Então, imagine um homem que viveu até os 40 anos nessa vida de generosidade alheia. Todo dia era colocado naquela porta. Mas o dia que o maior tesouro entrou na sua vida, o dia que o nome de Jesus entrou na sua vida, imediatamente a vida desse homem foi transformada. Porque no momento em que ele foi curado,
no momento em que ele foi tocado pelo poder de Deus a partir do nome de Jesus, o verso 8 diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Da porta ele entrou em um dos pátios daquele santuário, saltando, festejando e louvando a Deus. Aquela vida de mendicância deu lugar a uma vida de adoração dentro da casa de Deus. Sua vida, André Felipe, foi mudada para sempre. Ele acessou o santuário e passou a viver uma nova vida de adoração e louvor ao nome de Jesus, que restaurou a sua vida. Mas a pergunta é, irmãos, por que Jesus fez tudo isso na vida desse homem? Qual é o significado real desse milagre lá no começo da igreja? Esse milagre tem agentes diretos? Tem. Pedro e João foram instrumentos de Deus na vida desse paralítico. Esse milagre tem um resultado pessoal direto na vida do paralítico, que mudou para sempre a condição de vida desse paralítico. Ele passou a viver uma vida de adoração, louvor ao nome de Jesus. Agora, para que Deus fez tudo isso? Qual é o significado real de Deus operar esse milagre na vida desse paralítico? A gente só descobre isso no capítulo 4. Quando eles foram para uma galeria chamada Pórtico de Salomão. Então eles saíram da porta. Aquele paralítico entrou em um dos pátios da igreja, saltando, festejando. E junto com Pedro e João, foram em direção a uma das galerias daquele santuário chamado Pórtico de Salomão. Era um lugar em que os discípulos costumavam se reunir. Era uma galeria de colunas, aberta na frente, fechada atrás, tinha um teto maravilhoso. Enfim, era um lugar muito especial. Foram todo mundo para ali, para o Pórtico de Salomão. E quando chegou ali no Pórtico de Salomão, o apóstolo Pedro faz uma pregação revelando o significado real desse milagre que aconteceu na porta chamada Formosa. E é esse significado, irmãos, que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Porque Jesus, ele continua fazendo milagres. Ele continuará fazendo milagres em nossas vidas. Eu vivi um grande milagre na minha família quando meu irmão estava praticamente morto. E o Senhor o trouxe de volta à vida. E eu acredito que você também já vivenciou vários milagres na sua vida, ou algum tipo de milagre na sua vida. Mas isso tem um significado real. E esse significado real, irmãos, quando é aprendido, nós passamos a entender o porquê que Deus age e opera nas nossas vidas. Qual é o propósito das manifestações de Deus na sua vida? Qual é o propósito para o qual Jesus te chamou? Qual é o propósito pelo qual o Senhor te chamou a fazer parte do reino, parte do evangelho, parte da igreja? Qual é o propósito real dessas operações do Senhor nas nossas vidas? Então, o povo foi para aquele Pórtico de Salomão e ficou admirado, achando que foi o poder e a santidade de Pedro e João que haviam operado aqueles milagres. Enquanto a multidão está se aglomerando no Pórtico de Salomão, mais uma vez, Pedro, na ousadia do Espírito, como no dia de Pentecoste, lá no cenáculo, se levanta e vai pregar e mostrar a toda aquela multidão o que Deus realmente estava fazendo na vida daquele paralítico, na vida dos seus discípulos, na vida da igreja e na vida do seu Filho, Jesus Cristo. Bom, a gente sabe que Jesus foi crucificado aonde? Em Jerusalém. Aquela geração, irmãos, fez Jesus sofrer pelo menos ou melhor dizendo, aquela geração praticou 3 tipos de erro em relação a Jesus. E o apóstolo Pedro começa a sua mensagem ressaltando exatamente isso. Os 3 tipos de erro que essa geração cometeu em relação a Jesus. Entregaram Jesus a Pilatos. Negaram Jesus como Filho de Deus. E em terceiro lugar, mataram o príncipe da vida. Quando o apóstolo Pedro começa a proclamar a mensagem ali no Pórtico de Salomão, ele ressalta isso. Gente, o que está acontecendo aqui é que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. Irmãos, foi muito lindo. Melhor dizendo, isso ainda está no capítulo
3, na segunda parte desse capítulo, quando o apóstolo Pedro começa a fazer a sua pregação, no verso 13 ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um homicida, verso 15, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. O que os apóstolos estão dizendo a essa geração é o seguinte: olha, vocês erraram em relação ao Filho de Deus. Vocês negaram, vocês entregaram e vocês mataram o príncipe da vida. Mas qual foi a resposta de Deus, irmãos? Em relação ao erro dessa geração para com o Filho de Deus. A resposta de Deus foi ali, também na porta chamada Formosa. O que Deus estava fazendo ali na porta chamada Formosa, quando levantou esse paralítico e o fez andar diante dos olhos de todo mundo? Glorificou o nome de Jesus. Enquanto essa geração errou em relação ao Filho de Deus, a resposta de Deus foi tirar Jesus do túmulo, glorificar o seu nome, transformar o seu nome em um nome de cura e restauração, verso 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vês e conhece. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós, essa saúde perfeita. Essa geração humilhou o Filho de Deus, essa geração rejeitou o Filho de Deus, essa geração matou o Filho de Deus, mas o Pai Celestial, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o levantou do túmulo ao terceiro dia, glorificou o nome do seu Filho, fazendo aquele paralítico andar, transformou o nome de Jesus em um nome que sara e dá saúde perfeita, e cumpriu a sua promessa em relação ao seu Filho, porque Moisés, disse Pedro nessa pregação no verso 22, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e vai acontecer que toda alma que não ouvir será eliminada do povo, verso 24, sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois deles falaram, também predisseram esse dia. Enquanto essa geração rejeitou o Filho de Deus, matou o príncipe da vida, como o próprio apóstolo Pedro está dizendo, não são minhas palavras, não sou eu que estou dizendo assim, eles cometeram esse crime, não sou eu que estou imputando esse crime nessa geração, é o próprio apóstolo Pedro que está dizendo, vocês mataram o príncipe da vida. Mas Deus fez 4 coisas em relação ao príncipe da vida: tirou do túmulo, glorificou o nome do seu Filho, transformou o seu nome em um nome que cura, restaura e sara, melhor dizendo, e cumpriu a promessa na vida do seu Filho, fazendo dele o profeta que substitui a Moisés para trazer a nova lei, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma todas as coisas. O que você busca em nome de Jesus? O que nós buscamos em nome de Jesus? Por que esse tesouro, irmãos, não pode faltar nas nossas vidas? Em primeiro lugar, esse tesouro não pode faltar na nossa vida, esse nome não pode faltar na nossa vida, porque é esse nome que glorifica o nome do Pai. É esse nome, é quando nós vivemos nesse nome, é quando nós andamos nesse nome, operamos nesse nome, nos submetemos a esse nome chamado Jesus, é que o Pai é glorificado por esse nome. É através desse nome que nós somos restaurados, como o apóstolo Pedro disse aqui, esse nome deu saúde perfeita diante de todos vós. E é através desse nome que as promessas de Deus se cumprem na vida do seu povo. Eu quero agora, no momento de um louvor, a gente vai cantar um louvor e depois a gente vai fazer uma oração. Porque nós queremos, irmãos, viver
com intensidade esse tesouro que entrou na nossa vida. Esse nome entrou na nossa vida para transformar a nossa vida, como fez com a vida desse paralítico. Esse nome entrou na nossa vida para nos transformar em agentes de Deus entre os homens. E esse nome está nas nossas vidas, cumprindo todas as promessas do Pai em relação ao seu povo, em relação à sua igreja. Nós necessitamos entender o significado desse nome nas nossas vidas. Precisamos entender o significado real da operação de Deus na nossa vida. Ele quer operar em você para o nome de Jesus ser glorificado. E nós precisamos, irmãos, de um tempo de renovo em relação a esse tesouro. Precisamos voltar a esses marcos centrais do Evangelho de Cristo. Esses discípulos estão famintos da presença de Deus. Eu imagino que depois de um culto maravilhoso, onde Deus te enche, te reveste. Eu acredito que num culto maravilhoso, onde o Senhor opera maravilhas na nossa vida, talvez um de nós diríamos assim: está ótimo por hoje, está bom, Deus já operou muito na minha vida, está bom que Ele me respondeu o que Ele fez. Mas não foi assim a atitude desses discípulos. Depois de viver o dia de Pentecostes, eles queriam mais da presença do seu Senhor. Por isso eles foram ao santuário buscar a face do Senhor em oração. E tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, se tornou uma realidade na vida desses discípulos.